Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão com a gente nesse podcast com o tema Milagres. Eu sou o reverendo Eliezer Carvalho e nós estamos aqui com transmissão do nosso podcast direto para a nossa rádio ADN Web, direto dos estúdios da rádio ADN Web, e também os nossos internautas, onde nós estamos transmitindo uma live do nosso podcast para o nosso perfil Facebook da ADN. É um prazer estar falando com vocês em mais este podcast. Conforme eu já disse, sou o reverendo Eliezer Carvalho, com o maior prazer em mais um podcast Milagres. Hoje, com o maior prazer, nós estamos aqui com um casal abençoado que estarão contando os seus testemunhos de milagres para as nossas vidas, para que nós possamos ser edificados. Nós estamos com o presbítero irmão Antônio e nós estamos com a missionária irmã Helenir, tá bem? E sem mais delongas, eu quero que eles cumprimentem os nossos ouvintes e depois nós já vamos começar com o primeiro que vai dar aqui a largada do seu testemunho, que é o presbítero irmão Antônio, tá bem? Então vamos de saudações. Pela paz do Senhor, meu caro presbítero irmão Antônio. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, telespectadores que estão acompanhando a gente na live. Um grande prazer estar aqui testemunhando. Milagre do Senhor Jesus que fez na minha vida. Não foi só um, foi vários. Amém. Eu sou muito grato ao Senhor. Por isso, trabalho do Senhor, graças a Deus, e Deus sempre tem honrado. Amém, glória a Deus, né? Milagre só Deus pode operar, né? Que bênção. E a missionária irmã Helenir, que está aqui conosco também, a sua saudação para os nossos internautas. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos que estão aí nos ouvindo, que a bênção, a paz de Jesus Cristo estejam na vida de cada um de vocês. A paz do nosso Senhor Jesus, reverendo Eliezer. Amém. Ao meu esposo, que Deus abençoe. Prazer, uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa noite, nessa live. Amém. Deus abençoe. Missionário irmã Helenir, daqui a pouquinho vai estar retratando e passando para a gente sobre um testemunho, não vários testemunhos, porque o cristão sempre tem mais de um, né? Uma bênção. Então, sem mais delongas, meus nobres irmãos ouvintes da rádio ADN Web, principalmente você aí do nosso podcast, porque o nosso podcast semanalmente está no YouTube, no canal do YouTube Teologia Didática. Quero deixar o nosso caro companheiro de ministério aqui, o presbítero irmão Antônio, bem à vontade, para ele começar a contar os seus testemunhos, e aí emenda de 1 para 2, para 3. Dá para encaixar aí pelo menos uns 3 testemunhos para a glória de Deus, tá bem? Fique à vontade, meu caro, fique à vontade aí, pode começar. Pois é, há cerca de 10 anos atrás eu não era crente ainda. E Deus sempre trabalhou na minha vida, eu sem entender o agir de Deus. Para quem me conhece hoje, vê o nome de Deus, mas não sabe o que eu já passei. Eu, por muitos anos, fui dependente de drogas, fui usuário de drogas. Do lugar da onde eu venho, eu tinha uma grande, vamos dizer, uma grande chance de seguir no mundo do crime. E falando de glória ao Senhor, Deus nunca permitiu. E eu louvo a Deus por Deus ter me libertado do mundo das drogas, da bebida e desse mundão cruel. Eu sempre falo com minha esposa, é milagre. Me rendi ao Senhor um dia. Primeiramente, o homem de Deus, que eu tenho um grande homem de Deus que me evangelizou, me levou para a igreja. Se puxar até pelo YouTube, vai ver que ele foi um dos maiores assaltantes de banco. E ele se rendeu ao Senhor, pegou uma pena muito grande. Deus pôs a mão ali, aquela pena foi reduzida e ele passou a servir o Senhor e serve até hoje. E começou a trabalhar, a me evangelizar. E eu nunca zoei, eu sempre respeitei o nome de Deus. Mas ele começou a trabalhar e me levou para a igreja. Tenho uma grande gratidão ao homem de Deus, não assim a ele em si, mas o agir de Deus que fez, aquela ovelha perdida, desagarrada, e ele foi ali e me levou. Ele foi um canal de bênção para a sua vida, né? E
para honra e glória do Senhor, hoje ele está firme na fé, na família dele. Eu louvo a Deus. E como assim, a gente faz para Deus, a gente faz a obra é de Deus. A gente faz e vai trabalhando e Deus vai recompensando você. Hoje eu usufruo de umas coisas que eu plantei há 10 anos atrás. E Deus nunca deixou passar e nem mendigar o meu pão. Deus sempre honrou. E já passei muitas batalhas cruéis, mas Deus sempre esteve comigo ali. Naquelas batalhas que eu achava mais difícil, era onde Deus mais trabalhou na minha vida. Eu e minha esposa estávamos vivendo noite de não ter nada para se alimentar, só uma cebola, fazer uma sopa e comer, e no dia seguinte Deus preparar um banquete. Amém. E eu louvo a Deus. Eu sempre entrego minha vida a Deus todo dia eu oro, Senhor, minha vida do Senhor. Grato a Deus, eu sou muito grato a Deus. Eu não viso muito o homem em si, eu viso o agir de Deus, que Deus tem que usar nós, Deus usa nós somos mensageiros de Deus, nós proclamamos o Evangelho de Cristo. Então, eu louvo muito a Deus. E como passou muito tempo eu servindo a Deus, Deus me honrou com a minha esposa no Paraná e eu no Ceará. Olha. Nós se conhecemos num grupo de louvor a Deus, e aí nós começamos a namorar virtualmente. E noivamos virtualmente e para casar. Ela no Paraná e no Ceará. Né? Nessa distância. Deus abençoou, ela foi para lá, nós casamos, palma e glória ao Senhor, e Deus sempre tem honrado nos casamentos, nossas vidas. Estamos aí, servindo ao Senhor, já passamos muitos perrengues, mas sempre vamos ter. Nós estamos construindo. Deus está abençoando cada dia, na quantidade certa. Louva a Deus. Tá, me fala uma coisa, meu caro presbítero Antônio, a sua adolescência, como é que foi a sua adolescência? Era uma adolescência muito peralta? O irmão conviveu com seus pais em família? Como é que foi a adolescência sua? O meu pai, na verdade, eu perdi ele, eu tinha uns 3 para 4 meses. Aí o meu pai viveu sem pai, sem a presença de um pai. Aí na época era muito difícil, a minha mãe deu eu com meus avós criar. Sim, foi criado pelos avós. Fui criado pelos meus avós. Hoje, graças a Deus, eu sempre coloco Deus na frente, porque eu louvo a Deus. Verdade. Aí meus avós sempre cuidaram da medida do possível muito bem. Fizeram o que puderam, né? O que puderam. Para lá é muito sofrido. Sim. Mas graças a Deus, cuidaram muito. Dentro da possibilidade, fizeram a sua criação, né? E aí quando o irmão de adolescente para jovem é que vem os vícios. Que época vieram os vícios na sua vida? Vício de beber, vício de fumar? Fumar eu passei de quase 19 anos, faltam uns meses fumando. Muito tempo, né? Eu comecei... Parecia uma chaminé viva, né? Comecei na igreja e quando aceitei o Senhor, eu disse, se eu continuar fumando ainda, eu tinha largado todos os vícios, mas não estava o cigarro. Se eu continuar, vai ser uma traição com o Senhor. Sim. Então, Deus me preparou e não é que eu sofri para largar aquilo, mas Deus fez eu ser perto daquilo. Amém. Hoje quando você dá aquele cheiro do cigarro, já sai logo. Já enjoa também, né? E o da bebida também. A bebida eu comecei com 11 anos. 11 anos. 11 anos, eu me lembro perfeitamente. A gente que morava em sítio, aí sempre eles usavam meio que desculpa para acordar cedo. Aí incentivado mesmo, era próprio meus familiares. Era tradicional, a família cria que era assim, né? Isso, a palavra certa é essa. Já seguia ali tradição. Tradição familiar. Aí eu fui apresentado. A cocaína veio um pouquinho, mas depois. Sim. Aí você já era jovem, eu né? Já. Aí me apresentaram a cocaína. Eu, sem sabedoria, caí. Passei muitos anos afundado na cocaína. Muitos anos mesmo. E para lá, muito difícil. E muitos companheiros meus, amigos de infância, morreram. Sim. E está presente. Olha. A pessoa chegar e matar. E eu, graças a Deus sempre me livrou. Deus te livrou. Graças a Deus, né? louvo a Deus. Que bênção. Então Deus te livrou dos vícios, Deus te preparou um casamento com uma paranaense, né? Irmão cearense. Maravilha. Mas agora está no Paraná, está aqui em Cornélio Procópio.
Vim para Paraná, graças a Deus, e Deus sempre cuidando. Graças a Deus cheguei aqui, só eu e minha esposa, e o nosso maravilhoso Deus. E Deus foi preparando. Amém. Deus Vai fazer 4 anos, né? Faz 4 anos que a gente está aqui. E Deus se preparando, Deus sempre cuidando da gente. A gente chegou aqui, não tinha onde morar, e Deus foi trabalhando. Foi preparando, né? Foi, até emprego, a gente quando diz, meu Deus, como é que eu vou? Como é que Lugar desconhecido, lugar né? desconhecido. Mas quando Deus manda, Deus é quem prepara. Quando Deus mandar, eu costumo dizer, se Deus me mandar para fora do país, eu vou. Então, se Deus manda, ele se responsabiliza. Pela obediência a Deus, né? Deus quer obediência, a gente tem que se dedicar a Deus. Até porque se ele enviar, ele cuida. É isso, né? Aí, quando ele manda. Vai ser responsável, né? Você fala isso direto para minha esposa. Diga, olha, quando Deus manda, Deus se Pode ir, porque Deus, se Deus falou, está falado, né? Está falado, É isso mandou. E ele é Deus, né? Ele é Deus. Tá bom. Não tem outro, ele é Deus. Quando ele manda. Verdade, verdade. Maravilha. Aí aqui em Cornélio Procópio, o irmão já veio como cristão? Já era cristão lá. Lá o irmão aceitou a Jesus. Lá no Ceará. No Ceará. A nossa igreja era em Fortaleza, só que a gente Em Fortaleza. morava no interiorzinho. Sim. Só que sempre a gente ia lá, que uma vez por ano tem. Sim. Se Aquelas reuniões fraternais. Isso, aí tal, a gente né? se encontrava. Muito bem. Bom. Maravilha. Então já veio com Jesus no coração. Já, graças a Deus. Já veio como templo do Espírito Santo. Já. Pisou na terrinha aqui, a terra vermelha, já templo do Espírito Santo. Já, graças a Deus. Que bênção. Agora é só colher frutos, né? É. E enfrentar batalhas, porque não adianta, o cristão enfrenta batalhas, né? Mas enfrenta batalhas sabendo que ele é mais que vencedor. Isso é muito importante. Maravilha. Eu quero deixar o irmão ainda um pouco à vontade, se o irmão lembrar de mais alguma coisa que quiser salientar, de quando o irmão já cristão em Cornélio Procópio, alguma coisa que o irmão lembrar que aconteceu, alguma coisa que Deus fez por vocês e quer salientar, é importante se lembrar, porque às vezes é difícil lembrar na hora, né? Mas quando eu cheguei aqui, a gente passou 5 dias de viagem. Chegar aqui foi 5 dias de viagem. A gente chegou, né? Eu sei que a gente chegou muito exausto. Aí eu até falei para minha esposa, vamos passar uns 2 dias descansando, depois a gente vai enviar currículos. A gente arranjar. Eu nunca nem tinha ouvido falar de currículos. Olha. Nunca tinha ouvido falar, saca, eu vou atrás de emprego em qualquer sítio aí. Aí eu e minha esposa chegamos e disse, vamos passar uns 3 dias. Aí eu me lembro do senhor, no outro dia nós já se levantando cedo, tá bom, espera lá, vamos soltar comigo. Aí teve um dia que eu passando perto da Iguaçu, eu falei para minha esposa, eu vou trabalhar, se Deus quiser. Aí lá me chamou. Eu com 13 dias aqui foi vir. Aí me chamou para trabalhar lá. Eu trabalhei por 2 anos lá, fui muito grato por tudo que eu aprendi lá. Aí depois a contrato me chamou. Outro emprego que eu queria. Sim. Porque eu queria me capacitar nessas. Lógico. Aprendi muito na Iguaçu. Hoje, na contrato, estou aprendendo muita coisa. Mais técnico, né? Hoje a gente faz skid que vai lá para a cidade de Santa minha mãe mora. Então, onde você saiu, né? Impressionante. Deus, até os empregos, Deus nunca, como é que se pode dizer, me ajeitou um empregozinho, sempre me deu um emprego. O melhor. O melhor. Deus ele age como o melhor. É assim mesmo. Dá o melhor para os seus filhos, né? É o que ele prometeu através da terra que ele prometeu para o povo de Israel. Vocês vão ficar numa terra boa e espaçosa, não é qualquer terra, é uma terra boa e espaçosa. Cornélio Procópio é uma cidade muito boa, também é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito boa para morar, né? Já está aqui há bastante tempo, então já se adaptou. Já é da terra, já é procopense. Eu gosto de morar aqui, hein? E tem outro também, há muito tempo atrás, Deus já tinha me mostrado que eu ia ter uma filha. Olha. E eu, graças a Deus, a minha filha Rebeca, eu sempre tive o nome Rebeca para falar. Já tinha em mente que o nome seria Rebeca. A promessa. E foi passando e a gente foi ficando angustiado e nada, fui passando anos. Eu sei que um dia eu cheguei no trabalho, minha esposa deu essa notícia. Aí eu falei, então vai ser a minha Rebeca. Olha aí, a promessa de Deus vai ser minha Rebeca. Eu já sabia, Deus tinha me prometido. E as promessas de Deus nunca falham. Não falham, Não falham jamais.
vou fazer uma brincadeirinha aqui, um trocadilho. Então não teve nem discussão pro nome. Não. Porque normalmente a mãe, a esposa, a mãe, fala assim, não, você dá o nome quando tiver um filho, aí você coloca o nome. Mas o nome da menina sou eu que vou colocar. Mas não deu caso, como você já tinha em mente que se tivesse uma menina, se é Maria Rebeca, ela nem fez objeção, né? Deixou tocar o barco mesmo. Quando eu fui fazer o ultrassom, que eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu fiz ultrassom. Ele não precisa me falar, já sei que é menina. E a Rebeca, olha aí, ó, que bênção, né? Deus é bom, é maravilhoso, né? E aí o irmão estando aqui em Cordel, participou de algumas igrejas, ou uma igreja, não sei. Participamos de uma. Uma igreja, né? A gente veio praticamente certo para congregar em uma, só que Sim. a gente começou, a gente foi umas 5 vezes, só que assim, Não se adaptou. não se adaptou. É assim mesmo, né? A pessoa Adaptar. precisa se adaptar. Você Né? tem que sentir ali a presença Você de Deus em precisa, você. é isso. E também o convívio dos irmãos, né? Ver que aquele lugar é uma família cristã. Isso é muito importante, né? Eu me lembro, cortando, eu me lembro que nós moramos em Londrina, isso há muitos anos atrás, né? Eu não era nem obreiro, não era membro de igreja, da igreja normal, continuo sendo membro, só que eu sou membro pastor, né? Tá. Mas nós saíamos de um bairro de Londrina e íamos num bairro muito distante de Londrina, passávamos pelo centro da cidade, íamos lá do outro lado, só para congregar numa igreja que a gente gostava. Né? Que a gente se sentia bem, que a gente se sentia como uma família. E as pessoas falavam assim, mas isso aí é sacrifício de tolo. E a gente falava, não, o importante é a gente adorar a Deus, sim, mas num lugar que a gente se sinta bem. Então é importante, né? É importante se sentir bem no lugar onde está adorando a Deus. E aí, recentemente vocês vieram para a Assembleia de Deus, né? Congregar ali na Vila América. Antes disso a gente foi, se congregamos também em outra igreja, assim, chegamos para congregar nós, só que nós não chegamos a congregar. Sim, vocês mais visitaram, Nós só né? visitamos, aí, claro, com essas cartinhas e tudo, a gente, toda vida que Deus manda a gente lá, a gente pede, olha, para essas cartinhas, a gente tem que sair como um membro abençoado. Claro, não deixar a porta aberta, isso. sempre, né? E ninguém sabe o agir de Deus. Hoje você pode estar aqui, ó, voltar de novo. Claro. A gente... Sempre na obediência e deixar a porta aberta, isso é importante. Aí eu sei que teve um dia que a gente estava vendendo uns pães de queijo, que eu não tinha começado a trabalhar ainda, né? Aí encontramos uma parente da minha esposa, aí perguntamos, você está congregando aonde? Ela explicou pra gente, era uma igrejinha aqui, tentando. Aí eu disse, a gente vai fazer uma visita lá. Aí a gente foi visitar, gostamos, passamos quase 3 anos e pouco. Muito bom, né? São 3 anos e pouco lá. Aí Deus, quando manda, se obedece. Claro, tem o tempo, né? Passamos, fomos muito abençoados lá, graças a Deus. A gente fazia sacrifício, como o reverendo falou. A gente morava na Santa Terezinha, vinha a pé, Longe. grávida. De a pé é pior ainda. Na minha pé. A minha esposa muitas das vezes vinha primeiro, eu trabalhava lá em Iguaçu, eu trabalhava 12 horas, saía às 7 horas da noite. Aí eu vinha lá pra cá, tomava banho lá na empresa e Sim, já vinha direto, né? já vinha direto. Aí nós tornávamos voltar para Santa Terezinha a pé. É uma caminhada. Caminhada, É uma caminhada. Muito Muito bem. maravilhoso. Bênção. Então agora vocês estão mais, não faz muito tempo, já é recente, vocês estão na ADM, lá em Vila América. Está gostando? Como é que está? Maravilhoso. São as bênçãos de Deus. Bênção, é família lá? Família. Se sentir em É família? É família. Maravilha. Isso é muito importante, É né? família. Muito importante. Nós também gostamos muito de vocês já, sentimos como família. E esperamos que não fique só 3 anos, não, fique mais. Mas eu sei, se é Deus que vai determinar, né? É Deus. Mas que Deus determine que vocês fiquem muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. Tá bem? Mas como eu disse, fiquem à vontade se quiser acrescentar mais alguma coisa, senão é só me dar aqui o algo. Não, pastor, seria isso mesmo. É isso mesmo? Então, maravilha. Queremos agradecer aqui o nosso caro presbítero, irmão Antônio, que é membro da Assembleia de Deus ali em Vila América, ADM Vila América, e tem a pastora titular ali, a pastora Ana Maria Machado,
E nós estamos com o maior prazer recebendo o presbítero Antônio. E agora nós vamos passar para a missionária Helenir, que é também uma convidada para estar contando o seu testemunho, ou seus testemunhos, não é? E nós também estamos com muito prazer recebendo a serva de Deus aqui. Fique à vontade. Muito obrigada. Quero começar convidando os irmãos aí que nos assistem a nos visitar. O nosso endereço é Rua Antônio Registro, número 81, que é muito importante. Então, você que se encontra desagrejado, você que se encontra desanimado, triste, você que fala para mim não tem mais jeito, tem um jeito sim. Então, eu quero deixar esse convite para você. E assim como você, eu também pensava assim, pastor, que não tinha mais jeito, que tinha acabado. Fui muito tempo de uma igreja, depois me afastei. Não é bom passar por isso. A essência que a gente tem, ela permanece, mas o Espírito Santo, quando nós fazemos algo que desagrada, ele se afasta de nós, porque nós somos morada dele. É como sentar numa cadeira suja. Não vamos sentar numa cadeira suja, vamos limpar primeiro ela para sentar. Assim é o Espírito Santo. E muito interessante a falar sobre o nosso casamento, porque hoje o que mais afeta é a vida sentimental, né? É o que mais derruba hoje, é a vida sentimental. E eu me lembro que, afastada já de Jesus, uma amiga de infância ia se casar, e o chá de cozinha dela era na igreja que ela congrega. E ela me mandou um convite. Ela falou: olha, eu não aceito não, você vai ter que ir. Eu falei: tá bom, vou. Fui. E chegando lá, a pastora da igreja dela fez uma pregação. E eu ainda não conhecia o Antônio. E naquela pregação ela falava sobre Isaac e Rebeca. Porque Rebeca, ela viajou muitos dias, né, para chegar até Isaac. E ela já amou Isaac mesmo sem conhecer Isaac. E Isaac é a Rebeca. E ela começou na pregação dela a falar: olha, Deus tem um Isaac para você, Deus tem uma Rebeca para você. E eu peguei aquela palavra para mim, e eu fui embora com aquela palavra. E eu falei: meu Deus, eu não vou sofrer mais, a minha vida é do Senhor. Eu quero ser como essa Rebeca aí, que um dia encontrou um esposo e foi feliz e formou uma família e teve filhos. E comecei a obedecer a Deus, comecei a me voltar para Deus. E os anos se passaram, não foi do dia para a noite, porque não é do dia para a noite a transformação. É ali dia a dia. E então eu conheci o Antônio, eu entrei num grupo, como ele falou, era um grupo de louvor, onde a maioria das pessoas eram crentes que estavam ali. E eu comecei a ver o Antônio falar: olha, eu faço propósito, eu trabalho junto com o meu pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei: ai meu Deus, é ele lá que eu quero. O Isaac está lá já. É um homem assim, meu Deus, que eu quero, dedicado para o Senhor. Sim. Um homem que seja temente, obediente à sua palavra. E ele também começou a gostar de mim sem eu saber. E daí fomos se conhecendo, como ele falou, a gente teve um namoro virtual, um namoro santo, não como as pessoas vivem hoje em dia virtualmente. E daí o pastor dele já quis me conhecer. Aí o pastor dele olhou e falou assim para mim: mas o que você quer com ele? Porque eu vou ter que interferir, porque ele é servo fiel, homem de Deus, e eu não posso deixar ele na mão de qualquer uma. Aí eu peguei, respondi ela tudo isso tudo em áudio e ligações por vídeo, porque Ceará são quilômetros de distância daqui. E eu falei para o pastor: pastor, eu quero uma vida com Deus, com ele. Aí o pastor começou a me conhecer, aí o pastor já mudou, aí o pastor já cobrava dele: o que você quer com ela? Porque ela é Deus. E quando foi pra gente se encontrar, eu viajei daqui, eu fiz como Rebeca, que saiu da terra dela para conhecer Isaac.
E ele já tinha promessa e já tinha o nome da filha. E eu também falei para Deus, meu Deus, eu quero ter uma família. Se eu tiver um filho, se for homem vai chamar de Isaac, se for menina vai chamar Rebeca. Sem saber da promessa dele. E eu precisava viajar para lá. E como que a gente viaja sozinha para uma terra desconhecida, para uma terra distante? Aí entra a fé. Eu me lembro que na época uma pessoa falou assim para mim, nossa, mas você é doida, você vai viajar assim se não der certo. Eu falei, se não der certo é Deus que vai cuidar de mim. E o pastor dele na época falou para mim, pode vir que eu vou me responsabilizar por você. Olha o milagre de Deus. Olha Deus trabalhando, eu vou me responsabilizar por você. Você vai vir sobre a minha responsabilidade. E eu viajei. Quando eu cheguei em Fortaleza, tinha um casal de pastor me esperando, o pastor com a esposa dele. Depois fui para a casa do bispo, que no outro dia me levaram, aí eu viajei, aí ele foi me buscar no ponto de ônibus. E aí começou a nossa batalha, porque, quer dizer, ele para mim é um estranho. Mas graças a Deus a gente se casou muito rápido. Foi 2 meses, né, pra gente marcar tudo e se casar. Se casamos, começamos a fazer a obra de Deus juntos, ele já fazia, começamos a servir. Aí começou a nossa batalha, por quê? Porque lá nós começamos a trabalhar para o Senhor. Foi onde o deserto veio. Claro. Aí entramos no deserto, por quê? Porque nós estávamos ali dispostos a obedecer aquilo que Deus mandasse. Então a gente passou por muita dificuldade. As ofertas que entravam eram muito pouco. Começamos a cuidar de uma congregação. Abençoamos muita gente. E quando a gente passava pelas dificuldades, ele falou, teve um dia que só tinha cebola na nossa geladeira, e a gente fez aquela sopa. Mas o engraçado é que nós comemos aquela sopa de cebola ali com alegria. Eu falei para ele, eu falei assim, mas a nossa vida era na mão de Deus. Deus dá, Deus ele tira, e bendito seja o nome do Senhor, porque nós estamos trabalhando para Ele, a nossa vida é dele, o Senhor sabe das nossas necessidades. E comemos ali com alegria, dormimos. No outro dia de manhã cedinho, bateram na nossa porta. Ali estava uma pessoa com cestas que tinha muito mais coisas do que nós necessitávamos. Então, meus irmãos, eu só quero dizer para você que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não quer o nosso sacrifício, Deus, Ele quer a nossa obediência. Quando obedecemos ao Senhor, o milagre acontece. Seja você aonde você busca, aonde você está buscando, mas quando há uma obediência, há uma entrega para o Senhor, o milagre acontece. E com o tempo, o Antônio falou para mim, amor, eu tenho uma vontade muito grande de conhecer o Paraná. Falei assim, sua terra. Falei, então vamos. E daí foi onde a gente foi falar com o nosso pastor, e quando a gente chegou, antes da gente falar, ele falou assim para mim, é de Deus, podem ir. Deus já confirmou para mim, é de Deus, podem ir para o Paraná, podem ir porque Deus vai abençoar. E então ele já sabia. E viemos para cá, e o Antônio fala que o Paraná é a terra onde ele nasceu para viver. Amém. Bênção. Aí tivemos, né, depois de 2 anos de casado, né, nós tivemos a Rebeca, aí veio a Rebequinha. E já sabia que ela era uma menina e vai servir a Deus, ela nasceu para o Senhor. Ela está sendo ensinada ali dentro dos mandamentos do Senhor. É muito arteiro, mas é saudável, graças a Deus. E nós estamos aí para o que der e vier. Amém. E agora o próximo, esperando um Isaac, é isso? Acho que não. A Rebeca veio. O Isaac vai ficar para a missionária Doris. Nós abençoamos a ficar para a missionária Doris. Na intenção, a Rebeca veio, já tá bom, é isso? Tá bom. Já cumpriu com o propósito. A Rebeca já vale pelo Isaac. Estamos abençoados, graças a Deus. Depois vem as lutas, porque o crente ele passa por lutas. Não é porque é crente que pronto. Vamos. Não. Né? Não, temos que correr atrás. Porque Deus, para o milagre acontecer, precisa, é 50% de Deus e 50% nosso, né? Parte, claro. Aí veio a luta. Aí eu estava no meu curso parado, porque eu era de uma turma da pandemia. E quando a pandemia entrou, o curso ele parou. E nós ficamos parados por anos.
Né? E quando nós voltamos, foi logo que o curso voltou. E eu retornei para o curso. Eu já estava no segundo período. E daí logo engravidei. E daí eram batalhas. Por quê? Porque a gente ainda não tinha um carro, a gente não tinha uma moto. Tudo de a pé, né? Chegamos aqui no Paraná, a primeira casa que nós fomos morar foi uma casinha de 2 cômodos que chovia dentro. Chovia mais dentro do que fora. Né? Depois, Antônio começou a trabalhar, conseguimos alugar uma casinha um pouquinho melhor, era uma casinha. Né, amor? Depois foi melhorando, fomos mudando. Hoje, graças a Deus, temos a nossa vida abençoada. Andamos que no ano, Antônio chegava 12 horas trabalhado, chegava e ia me buscar no colégio fazendo o curso. Né? Porque não é um curso tão fácil para fazer, para você concluir ele, precisa, né, amor? Eu grávida até 3 horas da manhã fazendo trabalho de escola. Mas vencemos. Hoje, graças a Deus, temos uma vida financeira abençoada. Claro que ainda estamos na batalha, mas hoje temos a nossa moto para trabalhar, temos o nosso carro, moramos numa casa bonita, num apartamento confortável. Temos tudo o que queremos, a nossa filha usa a melhor fralda que tem, podemos dar o melhor para ela e assim, só podemos agradecer a Deus, mesmo pelo milagre da nossa vida. E cada dia nós temos visto ali Deus abençoando. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, né, amor? A gente consegue desenvolver, consegue prosperar, não fica parado. Aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós vamos atrás e para a honra e glória de Deus, dá frutos, dá resultados. E é isso, mas mostrando, isso tudo é obediência. Mostrando que realmente tinham que vir para o Paraná mesmo. Tinha que vir para a terrinha. Né? Sob a orientação do pastor lá, sobre a palavra pastoral, vieram e estão sendo abençoados. Amém. Graças a Deus. E aqui agora, sob a nossa jurisdição também, né, de presidência, e a jurisdição lá da pastora Ana, a bênção continua fluindo. Em nome de Jesus. Muita bênção. Vamos lá, a Rebeca, não é? Crescendo. E não Isaac, então. Não. Por enquanto não. Só que assim, fica na vontade de Deus. Dispensação de Deus. Sim. Mas está certo, tudo na vontade de Deus mesmo. Se for na vontade de Deus, nós estamos claro, aqui, né? Lógico, né? E maravilha, glória a Deus. Fique mais à vontade, se lembrar de mais alguma coisa, fique à vontade, tá? Tá bom. E dizer para os irmãos que eu tive uma infância muito triste. Por quê? Porque a minha mãe também ela vivia nos vícios. E para quem enfrenta, para quem passa por isso, não é fácil. Eu fui uma criança, que nem o Antônio falou, eu tive tudo para ir para o caminho da bebida, para o caminho da prostituição, porque eu cresci vendo a minha mãe cair pelos cantos de bêbada. Mas Deus trabalhou na vida dela também, quando ela se entregou. Quando ela se entregou para Deus, ela também pegou nojo da bebida. Ela hoje já é falecida, já tem 10 anos, mas morreu na presença de Deus. Salva. Morreu salva, na obediência do Senhor. Então, foi liberta. Então, assim, a gente pode dar desculpa ou podemos se entregar para o Senhor Jesus. Verdade, né? isso mesmo. Podemos dar desculpa, mas a minha vida foi assim, mas a minha vida não foi que nem a tua. Eu posso dar essa desculpa ou eu posso seguir e obedecer ao Senhor. Mas para obedecer eu preciso sair da minha casa. Quando eu preciso de qualquer mercadoria para minha casa, o supermercado não vem trazer. Quando eu preciso cortar um cabelo, eu preciso sair da minha casa e me deslocar até o supermercado, me deslocar até o cabeleireiro, até uma manicure. Assim também somos nós, meus amados irmãos. Você que está sofrendo, você que está aí nos ouvindo, você precisa sair da sua casa, você precisa tomar uma decisão, né? Jesus, ele disse o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus disse o quê? Vinde a mim. Então eu quero reforçar aqui o convite para você que está me ouvindo. É Rua Antônio Registro, número 81, Vila América, ADN da Vila América. Você é o nosso convidado a estar com a gente. Temos culto, pastor, no sábado, às 19h30,
e no domingo às 18h30. Maravilha. Além de células, né? Além de células, né? Você aí que quer uma célula na sua casa, pode estar entrando em contato com a gente. Temos aí o nosso Facebook, para você que nos acompanha, está aberto para você. Nosso Facebook ele é aberto, pastor, porque somos servos do Senhor. Sim. Então existem pessoas que nos vê, nos procuram e evangelizamos muito através do nosso Facebook, através do nosso WhatsApp. Então pode entrar em contato com a gente, meu irmão. A gente está aí para te ajudar. Assim como um dia nós fomos ajudados também. Maravilha. O seu Facebook que a irmã está me referindo, se é da igreja ou o seu? O meu. Então, por gentileza, fale como que eles conseguem entrar para falar sobre a igreja, sobre os cultos. Vamos procurar, qual o nome vamos procurar lá? ADN. Não, o da igreja é ADN, mas eu ADN. estou falando o seu. O meu é Antônio Elenir Rosângela, né, amor? Antônio Elenir Rosângela. Pode nos procurar. Eles podem entrar no Messenger e vai falar contigo. Pode entrar, podem ficarem à vontade, pode estar nos procurando. Estamos aí para ajudar vocês, para ver vocês aqui no nosso lugar também. Isso. Contando também o testemunho. Contando também o seu testemunho. Maravilha. A irmã lembra o da ADN? Qual é o perfil da ADN lá, Vila América, não? Não lembro. Não, mas deve ser ADN Vila América. Deve ser ADN Vila Lá, América. Vila América e tal. Mas temos também o da pastora Ana Maria, a Ana Maria Machado. Pronto. É isso aí. Não tem desculpa, Não né? tem desculpa. Tá bom, não tem desculpa. Vai encontrar e vamos lá. Muito bem. Maravilha. Eu quero agradecer imensamente ao casal, presbítero irmão Antônio, missionária Elenir, Deus abençoe. E a Rebeca, que não está aqui com a gente, mas está bem ali pertinho, né? Muito bem. Deus abençoe ricamente a participação de vocês e o convite que nós fizemos e vocês aceitaram, tá bem? Muito obrigado. E que vocês possam retornar em outras vezes, tá bem? De repente vai falar outros temas e vai ser bênção. Tenho certeza que o pessoal aí do nosso podcast vão gostar muito, a modelo do que já gostaram dos outros. Vamos gostar também dos seus testemunhos que foram vibrantes, testemunho de transformação de vida, né? Que bênção. Muito bem, nós queremos então agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, vocês estiveram com a gente na rádio, ADN Web, Deus abençoe, vocês que estão com a gente pelo perfil Facebook ADN Tempo Central, Deus abençoe ricamente vocês que estiveram com a gente, e vocês que estarão com a gente no YouTube, nesse podcast Milagres. Deus abençoe rica e poderosamente, tá bem? Atrás das câmeras esteve ali missionária Doris Ney. Maravilha! Com a palavra a vocês então para se despedir dos nossos irmãos da rádio e também dos nossos internautas. Primeira palavra com o presbítero irmão Antônio, se despedindo do nosso pessoal. Deus abençoe a todos, é um grande privilégio sempre falar no nome de Jesus. Que Jesus é maravilhoso, Deus é tudo nas nossas vidas. E a gente só tem a agradecer estar aqui transmitindo nossos testemunhos, os grandes milagres de Deus. E todo o meu testemunho cedo está num prato, não tinha valor nenhum se não tiver Jesus ali. Amém. E eu só tenho a agradecer ao nosso Senhor Jesus e o reverendo que a gente está, o privilégio de estar testemunhando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe meu nobre. Agora a nossa irmã missionária, irmã Elenir, vai estar também se despedindo dos nossos irmãos da rádio e dos internautas. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor Jesus, né, por essa oportunidade de estar aqui transformada. Agradecer ao reverendo a oportunidade. E a vocês, meus amados irmãos, minhas irmãs que nos assistem, que Deus abençoe. Abra seu coração, o Senhor Jesus está à porta, batendo, esperando você abrir. E mais uma vez quero deixar o endereço da nossa ADN, que é Rua Antônio Registro, número 81. Vamos neste sábado às 19h30 ou no domingo às 18h30 nos visitar. Deus tem uma palavra para você. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês que estiveram com a gente. E se Deus permitir, se não acontecer o arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta no próximo podcast, na próxima segunda-feira,
juntamente com vocês, tá bem? Vocês da rádio, continuem com a programação da rádio, que são 24 horas no ar, ADN Web, crescendo junto com você. Forte abraço, Deus abençoe.